Olá, turma. Nessa videoaula, nós iremos estudar a fasciolose, que é uma parasitose que vocês podem encontrar na literatura também com o nome de fasciolíase, e é causada pelo agente etiológico Fasciola hepática. É uma parasitose puramente encontrada em alguns tipos de animais, suínos, caprinos, bovinos, e eventualmente ela vem sendo encontrada também nos seres humanos, principalmente aqueles é, indivíduos que moram naquela região ali, no caso do Brasil, no centro-oeste. Então a gente está observando um aumento nos casos de fasciolose humana. Em relação à classificação taxonômica da fasciola hepática, ela pertence ao reino Animalia, ao filo dos platelmintos, que são os vermes achatados, e o gênero aqui é o Fasciola e as espécies Fasciola hepática e Fasciola gigântica. Só que no caso aqui da Fasciola gigântica, a gente observa a sua presença apenas naquela região de Ásia e África. Então, aqui pelas Américas, a gente vai observar a presença da Fasciola hepática, sendo responsável pelo desenvolvimento da fasciolose. Enquanto formas morfológicas, nós temos a forma de verme adulto, que tem esse aspecto aqui foliar, cor pardo acinzentada. Nós observamos que os criadores desses bovinos, ovinos, suínos, eles chamam esse verme aí de baratinha de fígado, porque eles têm uma aparência que lembra aí um aspecto de uma barata. Esse verme, ele possui aqui uma ventosa oral nessa região anterior do seu corpo, de onde parte uma faringe que é pequenininha, e também existem bifurcações aqui, ó, do intestino que se ramificam para as duas laterais. Além disso, a gente observa uma ventosa nessa posição ventral aqui também. Observamos um poro genital, e nesse poro genital encontra-se tanto o aparelho genital feminino como o aparelho genital masculino, uma vez que esse verme adulto ele é hermafrodita, então ele vai possuir os dois aparelhos sexuais. A porção de revestimento desse verme é aí formada por um tegumento espinhoso. Então, durante a sua locomoção dentro do organismo, por ter esse aspecto espinhoso, ele pode ir causando alguns tipos de lesões. Os ovos são grandes, então aí cerca de 130 a 150 milímetros, e apresentam uma região chamada de opérculo, que é como se fosse uma abertura que permite a saída das formas de miracídio, enquanto lá encontrados no ambiente aquático. Esses miracídios apresentam uma grande longevidade quando estão dentro desses ovos, sobre condições adequadas. Então, geralmente, condições de temperatura adequada, luminosidade, eles podem aí ficar viáveis por cerca de 9 meses naquele ambiente aquático. A sua margem é coberta aí de cílios móveis, então eles apresentam uma grande mobilidade no ambiente aquático. O esporocisto é encontrado aí dentro do molusco e contém as células germinativas. Já as cercárias medem cerca de 900 micrômetros e são importantes para aderir às superfícies, plantas ribeirinhas, folhas. Nesse caso aqui dessas cercárias, elas não têm a cauda bifurcada, tá? A cauda delas não é bifurcada. No caso aqui das metacercárias, são as formas das cercárias que estão encistadas. São as formas infectantes para o homem. E, sob condições aí adequadas de temperatura local, luminosidade, podem ficar também por muito tempo viáveis, cerca de 3 meses a 1 ano. Nessa figura nós podemos observar as diferentes fases evolutivas da fasciola hepática, forma de verme adulto, hermafrodita, o ovo que é grande e apresenta uma região de opérculo. A gente tem o miracídio coberto de cílios que auxiliam no processo de locomoção. A gente tem aqui o hospedeiro intermediário, que a gente vai conhecer já já. A forma de cercária, que tem uma cauda
não bifurcada, e a forma de metacercária, que está aqui, é com a cercária encistada. Quem seria esse hospedeiro intermediário? São caramujos desse gênero Liminae, Liminae ou Galba. E eles são, aí nós temos cerca de 20 espécies associadas com esse desenvolvimento aí da fasciolose, sendo os mais importantes o Liminae columella e o Viatrix. As características desses caramujos, eles vão viver ali próximos às regiões onde existem rios e lagos que tenham margens rasas. Então, eles gostam dessas regiões. O ciclo biológico da faciola hepática é heteroxeno. Então, envolve tanto um hospedeiro intermediário como um hospedeiro definitivo. Nós vamos iniciar analisando esse ciclo através dessa parte, onde o ser humano está eliminando aqui ovos nas fezes. Então, defecando, por exemplo, próximos a regiões ali de lagos e rios. E esses ovos que são eliminados nas fezes, eles não são embrionados. Então, eles são eliminados e na região aquática, então nas águas, é que alguns estímulos físico-químicos, a temperatura, estimulam o embrionamento desses ovos e a formação do miracídio. Então, o miracídio, uma vez formado, vai ficar dentro desse ovo. E aí, se ele ficar nessa região em condições adequadas, ele pode durar aí até mais ou menos uns 9 meses. Esses ovos, eles podem eclodir e liberar esse miracídio a partir da região do opérculo. Alguns estímulos para essa eclosão aqui seriam a própria luminosidade solar, a presença desses caramujos, e esses caramujos, eles secretam uma espécie de muco, que é quimioatrativa para os miracídios. Então, os miracídios, eles conseguem ir nadando, porque eles têm essa quantidade aqui de cílios, né, se deslocando até chegar lá no caramujo, onde eles vão penetrar. Dentro desse caramujo, esses miracídios se transformam em esporocistos, que depois vão passar por uma série de processos e formar as cercárias. Através aí de um processo de reprodução assexuada, elas vão se desenvolvendo. Esse processo aqui da entrada do miracídio até a formação das cercárias é um processo relativamente demorado. Então, demora de 30 dias a 40 dias. Então, essas cercárias, elas são formadas dentro desse caramujo e, em seguida, elas passam a ser liberadas e, como elas têm essa mobilidade por causa da cauda, elas vão nadar e aderir às superfícies. Geralmente, um caramujo ele vai eliminar aí de 6 a 8 cercárias por dia durante mais ou menos um período de 3 meses. Essas cercárias, elas vão passar a se encistar, então existem glândulas que estimulam esse processo de secreção de uma parede cística. Geralmente acontece quando elas chegam próximas aqui da região de superfície, onde tem oxigênio, ou quando elas chegam próximo dessas regiões onde tem plantas aquáticas, como agrião, hortelã, algumas gramíneas. E aí elas se encistam e ficam aderidas nessa região. E o início do ciclo no hospedeiro definitivo, aqui no caso do homem, né, acidental, seria justamente a infecção pelas metacercárias. Então, o homem ele vai consumir ou uma água contaminada com essas metacercárias, ou o próprio alimento, principalmente o agrião. O agrião é que está muito associado com os casos de fasciolose humanas, o consumo de agrião contendo aí essas metacercárias. Existem duas fases que a gente divide, a fase aguda e a fase crônica da fasciolose. E na fase aguda, o que a gente observa é que essas metacercárias vão desencistar na região de intestino delgado, vão perfurar a parede desse intestino e aí chegar na região do fígado. Já na região crônica, que acontece aí mais ou menos uns 2 meses após a infecção, elas vão se estabelecer aí na região dos ductos biliares, o verme adulto, né? E vai passar a produzir, então, esses ovos e a eliminá-los. E aí eles caem, né, no intestino, chegando até a região aí
retal para poder serem eliminados. Lembrando que esses ovos que são eliminados, eles não são esporulados, tá? E uma característica interessante é que o homem infectado, ele passa a eliminar esses ovos apenas 3 a 4 meses após a infecção inicial. E essa eliminação, ela não é diária. Então, ela pode acontecer um dia sim, outro demorar um tempo para acontecer. Então, isso dificulta muito o diagnóstico através dos testes parasitológicos, porque a eliminação desses ovos, ela é intermitente, ela não acontece todos os dias. Em relação ao processo de patogenia, a gente observa um processo inflamatório crônico na região do fígado e dos ductos biliares, onde eles ficam presentes bastante, né, os vermes adultos. A maior gravidade é nos animais. Na verdade, nos seres humanos, geralmente é uma infecção assintomática. No homem, a gente pode observar lesões causadas pela migração de formas imaturas lá naquela região do fígado, pode acontecer liquefação de parênquima, fibrose local, problemas pela mobilização realmente dessas formas, ou problemas pela presença do verme adulto nas vias biliares, que é onde ele gosta de se estabelecer. E aí a gente pode observar ulcerações, hiperplasia epitelial, cicatrização, fibrose, concreções, que seriam cálculos, né? E também uma redução aí de fluxo biliar. São as principais alterações causadas devido à presença dos vermes adultos nas vias biliares. Para fazer o diagnóstico clínico ele é bem difícil, e o ideal é fazer um diagnóstico laboratorial, detecção desses ovos nas fezes e também na bile. Lembrando que esse processo aqui de detecção também é complicado, justamente devido à eliminação de ovos não ser diária. Então, o ideal é fazer várias séries de exames em tempos diferentes para ver se consegue observar esses ovos nas fezes e na bile. Também podem ser utilizados métodos imunológicos, como a ELISA, a reação de fixação do complemento ou a imunofluorescência. Enquanto importância dessa doença do ponto de vista epidemiológico, ela é puramente uma parasitose de animais, então é uma zoonose. Entretanto, né, a gente está vendo cada vez mais os casos aumentando aí nos humanos. São parasitos aí de carneiros, bovinos, veados, coelhos, né, suínos, entre outros animais. No mundo, observa-se de 2 a 17 milhões de infecções em humanos, então é um número já considerável. Aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, a gente tinha menos de 100 casos registrados, a maioria na região ali de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Entretanto, a gente conhece os casos de subnotificação no nosso país, então possivelmente esse número é bem maior. Como profilaxia para evitar a fasciolose, evitar o processo de disseminação, por exemplo, evitar defecar próximo de rios e lagos, né? A destruição dos caramujos, que é uma medida um pouco complicada de fazer, porque a gente pode mexer com todo um ecossistema, né? Toda uma porção ali de fauna e flora que podem ser modificadas devido à destruição dos caramujos. Realizar o tratamento dos animais contaminados, principalmente esses animais ovinos, caprinos, suínos aí, que podem estar contaminados. Fazer o isolamento de pastos úmidos, evitar a entrada de animais para beber aquela água, para chegar ali perto para consumir aquelas graminhas que estão ali naquela região, porque isso pode levar à contaminação desses animais. E no ser humano, evitar a alimentação, água não filtrada, né, alimento não lavado, evitar consumir agrião com a procedência desconhecida, porque principalmente o agrião vem sendo associado aí com os casos de fasciolose. E em relação ao tratamento, existem alguns medicamentos extremamente tóxicos, mas que têm efetividade para a fasciola hepática, como o bitionol e a deidroemetina. E atualmente também tem sido empregado o uso do albendazol aí para o tratamento da fasciolose em humanos. Bom, turma, nós chegamos ao final dessa videoaula sobre a fasciolose, que é uma doença puramente, aí uma parasitose puramente encontrada em animais.
Entretanto, a gente vem observando gradativamente um aumento de casos de fasciolose em humanos, o que é um pouco preocupante, até porque a gente sabe que esses casos no Brasil são extremamente subnotificados.